Bem, amigos, estamos aqui para esse podcast para falar sobre propósito, uma caminhada de fé para a maturidade. E hoje eu trago como convidado meu amigo, companheiro, discipulador, Luiz Carlos Cruz. Luiz Carlos Cruz é pastor presidente do Conselho de Pastor de São José do Rio Preto, também pastor da Igreja Multivida, pastor sênior. É isso aí. Também cantor, mais ou menos. músico, bem afinado, né? E minha versão interior, né, melhorada de tamanho. Né? O que Deus economizou em mim, sobrou nele. Então, pastor, vamos lá para essa caminhada de fé, contar um pouco sobre a sua caminhada até aqui, atingindo a maturidade espiritual, maturidade profissional, sacerdotal, e contar um pouco para a gente, né, que vai aí lançar esse livro sobre o propósito. Joia. Como que é estabelecer um propósito? Qual é o seu propósito? Legal, que bom. Fico muito lisonjeado, honrado, né, por poder participar desse projeto tão bacana, tão legal, Luiz, de verdade. E, sei lá, de alguma forma poder contribuir para isso, né? Sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida, né? E a gente está sempre buscando um propósito, né? Essa é a verdade. Todo mundo está em busca de alguma coisa na vida, de algum propósito. E com a gente não é diferente. Ainda estou correndo atrás do meu propósito, embora que durante o decorrer da vida, da jornada, você vai conseguindo algumas realizações, né? Que é o que a gente já fez. Já fui músico, já participei de banda, já vivi um ciclo na área da música e estou vivendo um ciclo muito legal com a minha família, graças a Deus. Hoje já sou avô, já, né? Tenho vários netos e uma família consolidada, graças a Deus. É um propósito, né? Ter uma boa família. E como igreja também, graças a Deus, bem resolvido como pastor, uma igreja, já sei, a gente sabe o que quer, para onde está indo, né? E onde quer chegar. Com a ONG também, hoje, eu acredito que esse é um dos nossos maiores propósitos social. A gente está trabalhando, enfrenta uma dificuldade muito grande para a gente conquistar o alvo que a gente quer conquistar. Mas é assim, é uma questão de muita batalha, muita luta, e perseverar acima de tudo, né, Luizão? Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Então estou feliz de poder tentar aí contribuir de alguma forma aqui, falando o que Deus está fazendo para nós. E nessa caminhada aí com o seu propósito, né? Nós estamos trazendo no livro aí a vida de Abraão, do chamado, né, desde lá do capítulo 12 de Gênesis, ali a sua prova de fé no 22 de Gênesis, né, quando ele vai oferecer a Isaac, é uma das temáticas do primeiro capítulo. Mas na sua caminhada lá como músico, né, nós temos isso em comum. Dá para acreditar que eu já toquei piano na igreja? Dá para acreditar que eu toquei? É claro que 6 sim, anos eu fiz parte dos grupos de louvor da igreja, né, como músico. E já tentei me arriscar. Hoje eu deixo meus membros das equipes de louvor, né, do Ministério de Música, quando eu vou cantar, tem até intercessão. Diego está aqui, ele sabe do que eu estou falando, né? Quando o pastor começa a querer cantar, Jesus Cristo nos liberta. Porque esse não é o meu propósito, né? Uhum. O seu propósito lá, desde quando você começou, né, como músico, um grupo musical Formosa, né? Eu me lembro quando eu ouvia Formosa lá no início dos anos 90, até um dia compartilhei contigo uma das músicas, né, que minha mãe gostava muito que eu tocava para ela, e depois conhecer vocês pessoalmente e poder deliciar e adorar com essa banda que já tem história, uma longa caminhada. Mas hoje, frente à igreja, frente a ONG, frente a todos os ministérios, e agora abarcando aí também na sua carreira ministerial, o ministério sendo presidente do Conselho de Pastores de Rio Preto.
Fazendo uma análise de todo esse período, como o senhor se sente hoje? Eu, assim, é difícil fazer uma avaliação, porque embora eu já esteja aí com 61 anos, eu me sinto mais ou menos no meio da minha jornada, né? No meio da minha caminhada, porque você citou Abraão. Se Abraão começou lá, já bem avançado, e com 99 Deus falou para ele, tem muita coisa para você andar, caminhar, para você conquistar. Então, eu sinto que eu ainda tenho muita coisa pela frente. Né? Vamos falar por partes. Por exemplo, Musical Formosa. Nós vivemos aí um ciclo muito forte durante 25, 26 anos, né? Que foi até por volta do ano 2015, 2016. 27 anos, mais ou menos. Então, a gente tinha um propósito com a banda, né? A banda era conquistar gente para Jesus, a expectativa era de milagres através do nosso ministério. Eu estava ministrando no sábado em Novo Horizonte, e eu comecei a contar um pouco lá, que tinha um amigo lá do norte, e ele fez algumas perguntas, e eu comecei a contar e falar, a gente fez um projeto assim, nós vamos estar em algum dia em alguma cidade, e o pessoal vai dizer assim, a Musical vai estar aí, a Musical Formosa está aí, vamos lá, vai ter milagres, vai acontecer maravilhas, vai ser bom demais. Essa era a nossa expectativa, esse era o nosso propósito. Nunca foi um propósito de ganhar dinheiro e nunca foi um propósito de fama. Mesmo porque a gente não tinha essa expectativa, porque nós éramos uma banda de interior, a gente não era de capital, a gente não tinha uma gravadora na época. Então, o propósito mesmo era bem ministerial, de abençoar vidas. Aconteceu, graças a Deus, foi uma ação de Deus, que Deus nos promoveu, né, por meio daquela unção, Brasil afora, mundo afora, foi demais. Gravamos os nossos discos, os vinis, os CDs, os DVDs, e foi bênção de Deus. Mas aí Deus nos direcionou para outra coisa, que era a questão do pastoreio. Diz, o meu foco principal hoje não vai mais ser musical, embora que os nossos filhos já vinham crescendo na linha musical e tal, mas eu queria muito vivenciar essa vida de pastor, né? Experimentar o que é pastorear uma igreja local e tal. E ainda não tinha o foco missionário e nem para a ONG, né? Para ação social. A minha questão era mesmo entender se eu tinha um chamado pastoral. Fui pastorear, testar, experimentar, e então, graças a Deus, o Senhor aprovou o nosso ministério, né? E a gente avançou como igreja. Estamos ainda avançando, mas você é pastor também, você sabe a dificuldade, toda a dificuldade que a gente enfrenta. Mas, em nome do propósito, né? A gente avança, superando aí as dificuldades todas, passando pelos obstáculos e lutando. Então, essa questão igreja, Deus nos consolidou também, graças a Deus. Temos muitos filhos espirituais, temos várias igrejas afiliadas, que são nossas extensões. Então, consequentemente, a gente viu a necessidade da questão ONG, porque nós tínhamos a pretensão de trabalhar com pessoas carentes na nossa região do Nordeste, Norte e Nordeste, que é uma região muito carente, e depois Deus nos impulsionou também para uma região da África, que é uma região mais carente ainda, e só com o caixa da igreja, as arrecadações da igreja, talvez nós não conseguiríamos atingir de acordo com as nossas expectativas. Então, a ONG veio para agregar isso, né, na questão de arrecadações e tal. Agora, por exemplo, está nos ajudando muito a ONG, porque a gente está ajudando bastante lá na questão do Sul, né, com os nossos irmãos gaúchos, enviando uma série de donativos para lá. Então, a gente sabe que precisa da ONG. Ela faz parte
para a gente alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Porque eu penso assim, Luiz, o meu propósito é cumprir o propósito. Essa é a realidade, né? O meu propósito é cumprir o propósito de Deus. Então, a gente não sabe muito para onde Deus vai nos direcionar lá na frente. A gente faz uma estimativa, a gente trilha um curso, mas lá na frente a gente não sabe o que Deus vai fazer. E esse propósito, esse alinhamento do propósito, interessante, né? Lá o Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Esse alinhamento aí, é o Projeto Imaginar, né? Que o senhor está falando? Isso. Projeto Imaginar, a ONG. Me lembro quando o senhor me apresentou as primeiras ideias, o primeiro croquis, a imagem, né? Aquela imagem 3D, tanto da localização. Cheguei aí com o senhor para ver algumas áreas para estabelecer esse projeto, né, esse propósito. A fidelidade do propósito aí não estaria muito alinhada ao propósito de Deus, ou seja, a sua ONG ela está alinhada diretamente ao propósito de Deus, os dois propósitos caminhando juntos, fundindo num só. Seria isso? Com certeza, uma completa a outra, porque a igreja ela trabalha 100% na questão espiritual, a cuidar espiritualmente de pessoas. Embora existe o lado de paternidade, discipular, etc. e tal, mas ela trabalha diretamente a isso. E a igreja em si, ela não, vamos dizer assim, ela é um pouco discriminada nessa questão de contribuições, porque o pessoal fala, não, a gente não sabe se esse dinheiro, essa ajuda, isso vai ter um destino certo, né? Por outro lado, as nossas leis, ela não dá incentivo para a igreja, embora a igreja seja um organismo de reestruturação social. Não é? Você sabe disso. A igreja hoje ela está tendo uma participação nessa tragédia no Rio Grande do Sul de forma sublime, né? Todas as nossas igrejas viraram centro de coleta e de apoio, está enviando, né? Conseguimos vários donativos e estamos encaminhando para as defesas civis de algumas regiões de lá do Sul, ou diretamente para a Defesa Civil de São José do Rio Preto, ou alguns irmãos, parceiros, já estão indo com carretas direto e a igreja está interagindo diretamente, tanto na arrecadação, na distribuição, também no condicionamento, na preparação, né, desses donativos para enviar, embalar e tudo mais. Mas nesse sentido do propósito, pastor, como identificar se é um propósito ou se é só um plano? Não sei se eu me fiz claro. Não, você fez, eu entendi. Porque, às vezes, você se equivoca, né? É um plano teu, mas não é um propósito de Deus. Né? Se for propósito de Deus, vai dar certo, vai avançar. Quando algumas pessoas tentaram barrar o evangelho, né, nos dias primitivos da igreja, a Bíblia diz que se levantou Gamaliel, que era um erudito, e era um cara que tinha sensibilidade espiritual. Então, ele disse assim, olha, convém que vocês pensem com mais cuidado antes de vocês tentarem barrar a igreja. Por quê? Se for um propósito de Deus, ninguém vai conseguir impedir. Ele ainda cita, se levantou um tal de Teudas, depois se levantou um cara chamado Jesus não sei das quantas, e eles tentaram alguma coisa, no fim das contas eles acabaram em nada, e o outro morreu e tal, porque não era propósito. Falou, mas todavia, se isso for propósito, vai acontecer de vocês estarem combatendo contra Deus. Então, aquilo que a gente faz por nós mesmos, ele dificilmente subsiste, se for propósito de Deus. Se for propósito financeiro, profissional, é diferente, aí é com ele. Mas a gente precisa buscar direção de Deus, orientação, né? Eu estou sempre buscando direção de Deus, para mim não me equivocar, porque às vezes você se equivoca, o outro está fazendo, eu quero fazer também, né? Não, porque eu quero mostrar que eu posso, que eu consigo, e então pode até ser que dê certo, mas eu acho que é um caminho mais difícil. Nesse sentido aí,
o chamado, né? Que é primeira discussão nossa no livro sobre propósito, a gente fala do chamado de Deus a Abraão, né? Abraão, sai da sua casa, da sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. O propósito era sair de casa, não havia um endereço, não havia um sentido, não havia um local, não havia nada, né? Mas a ordem específica de Deus, ela é direta a ele pegar a esposa dele, os patrimônios dele, os bens dele, sair. E aí Abraão vai e traz para si o Ló, seu sobrinho, leva Ló junto. E a gente vê que durante a caminhada existem muitos conflitos, né, entre os servos de Ló com os servos de Abraão, e ali acaba tendo um momento conflituoso, que é de escolher uma área, de escolher um lugar. Se você vai para cá, eu vou para lá. Tá? Claro que Ló olhou e escolheu o lugar mais bonito, à vista. E Abraão foi para outro lugar, não tão bonito, e ali tem toda a historicidade, né? Toda a história bíblica. Nessa caminhada, o senhor já teve alguns lozinhos, alguns lós na sua caminhada? O senhor trouxe algum ló, acreditando que Ló seria uma boa escolha para esta caminhada, por ser parente, ou por ser amigo, por ser, talvez, os lozinhos, né? Eu já tive essa triste experiência de trazer algumas pessoas para o meu ministério, ou para a minha vida, ou para os meus negócios, que, a primeiro momento, eu achava que seria saudável na caminhada, mas depois eu descobri que só foi um atraso. Aconteceu isso em algum momento? Sim, aconteceu por várias vezes, e eu te falo com muita certeza, Luiz, assim, que os lós, eles são quase que inevitáveis na vida da gente. Fazem parte, né? Faz parte da vida da gente. Então, o Abraão, ele tinha uma afinidade muito grande com um sobrinho, né? Quase que uma paternidade. E quando Deus diz para ele, ó, sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei, quero entender que, de repente, Abraão não refletiu bem. Não quis dar um jeitinho ali na promessa. Não, eu acredito assim, que ele nem tinha o que acontece com todos nós. Ele nem tinha a experiência do que poderia acontecer lá na frente. Porque no decorrer da nossa jornada, você diz assim, ó, isso daqui eu não faço mais. Aí você anda mais um pouco, você convive com uma outra realidade, vai surgir uma nova experiência. Você diz assim, bom, isso aqui eu também não faço mais. O Ló atrasou o caminho, ele causou uma série de transtornos na vida de Abraão. Mas, por outro lado, nós vemos um aprendizado, tanto que nós estamos discutindo hoje aqui a vida do Ló. Sim. Né? Um aprendizado, que nós devemos prestar muita atenção quando Deus diz algo para a gente. Nesse caminho da maturidade, então, os lós, essas pessoas têm esse comportamento, né, que estão mais interessados naquilo que é visível, naquilo que encanta os olhos. Talvez seja necessário para a maturidade. Então, o senhor acredita que há essa necessidade dessas pessoas que cruzam o nosso caminho com comportamentos como os lozinhos, né? Cria uma maturidade na gente, faz a gente ter experiência. Então, é nesse sentido. Eu acredito que sim, porque, por outro lado, por exemplo, o Ló, ele nunca vai poder dizer que ele não teve uma oportunidade. É ou não é? Sim. Assim como o próprio Judas. Ele nunca vai dizer que ele não teve uma oportunidade. Ele teve oportunidade, inclusive, de se arrepender, lá no jardim, né? E a gente que está aí na corrida, né? Você vai ter sempre alguém para te ajudar, mas também você vai ter sempre alguém para tentar te retardar, desviar o teu foco, fazer com que você volte atrás. Abraão está avançando lá, né?
ele tem que voltar para trás, porque o Ló foi preso, está cativo, ele tem que ir lá. Abraão tem que se disponibilizar da sua equipe, ir lá, tentar salvar o cara e tal. E você vê que depois o Ló ainda volta para Sodoma. Ele não vai ficar com Abraão, né? Quer dizer, eu acredito que isso até foi de Deus, para Deus mostrar para ele. Mas, é como eu já te disse, existe um elo no nosso coração que às vezes é inevitável, não tem como. Você vê, mesmo com tudo isso, o Abraão depois vai interceder por Sodoma. Por que ele intercede por Sodoma? Porque a família de Ló está lá. Se tiver um justo, né? A família do Ló está lá. Então, nós somos seres humanos, nós vamos nos apegar a outras pessoas. E às vezes não é fácil de você deletar, de você cortar de vez. Nós convivemos com isso. E essas coisas servem para nos fazer também crescer. Agora, o que nós não podemos é perder o foco, né, de onde a gente quer ir. Mesmo com tudo isso que aconteceu, Abraão nos ensina muito. Para mim, é um dos meus maiores exemplos na Bíblia, que nos ensina muito, porque você vê com toda a dificuldade que ele tinha, né? Passaram pela fome, marchando, peregrinando, a mulher foi presa no Egito, a mulher presa em Gerar, e toda a dificuldade que ele enfrenta, mas ele tem um foco, ele está sacrificando a Deus constantemente. Todo mundo está dizendo, não, você não vai conseguir, a Sarai tá estéril, ela não, já envelheceu e tal. Ele está falando, não, vou fazer mais um altar, vou sacrificar a Deus, porque Deus fez promessa outra vez para mim. Então, ele está firme no propósito dele. Algumas coisas acontecem aí nesse meio de tempo, mas ele está firme no propósito. Com a gente é a mesma coisa. A gente nunca vai ter, eu penso assim, que a gente nunca vai ter o caminho limpo pela frente. Sempre vai ter uns obstáculos que serão os lós para a nossa vida. Eu enfrentei a vida toda na área musical, na área pastoral, na área social e agora na área de liderança do Conselho de Pastores também, que caiu para mim, né? Aí caiu na minha mão. Eu nem tinha, na verdade, pretensão de assumir o Conselho de Pastores da cidade, mas Deus quis assim e eu estou tentando dar o meu melhor. Mas a gente vai ter os lós da vida. Sim. Pela frente, sem... E certa vez eu ouvi um colega ministrando que Abraão levou Ló nessa caminhada, não só porque tinha uma afinidade, mas também porque era um jeitinho, né? Era um plano B. Se caso a promessa não acontecesse, ele tinha o Ló, né? Aí o colega também, bem inflamado, ele falou nesse texto, dessa ministração, que usou, como todo brasileiro, Abraão também tentou dar o seu jeitinho, né, com Ismael, né, tendo esse filho, que hoje gerou aí um grande constrangimento para esse texto. Então, nesse sentido, no propósito, tem como dar jeitinho? Até tem como dar jeitinho, mas não dá certo, não funciona. Não é agora, propósito. Teologicamente, eu discordo de quem diz isso. Não, prefiro dizer o seguinte, que Abraão, ele levou Ló mais pela questão de coração. A Bíblia, em toda a trajetória de Abraão, nos deixa muito evidente que Abraão nunca teve nenhuma dúvida quanto à promessa de Deus, né? Na questão de Ismael com Agar, nem foi por uma opção de Abraão, foi mais por uma insistência de Sarai para agradar a sua própria mulher, porque ele resistiu até na última hora, né, a essa situação. Poderia ter evitado? Poderia ter evitado, por ele ser cabeça e tal, ser o líder da família. Mas aquela questão que eu estou te dizendo, é a questão do coração. Para mim, assim como ele cedeu... O filho do coração. Assim como ele cedeu na questão de levar o Ló, eu quero entender que ele também cedeu com a Sarai, porque ela diz assim, ó, por meio dela, você poderá ter um herdeiro. Né? Mas a gente vê que logo em seguida ele diz assim, não, o Senhor diz que do teu ventre eu terei um herdeiro. Agora,
pessoal faz muitas conjecturas e tenta achar alguma revelação e tenta achar uma, vamos dizer assim, uma resposta plausível em cima de deduções. Eu prefiro entender a Bíblia. Não entrar né? nessa seara, Eu né? prefiro não entrar nesse Ficar lugar. Se você querer dar um jeitinho, é mesmo que você tentar ajudar Deus. Não vai dar certo, né? Então o pessoal fala, não, Abraão tentou ajudar Deus. Não, Abraão não tentou ajudar Deus, de jeito nenhum. Abraão, ele cedeu à questão, foi com Agar por causa da insistência de Sarai. Agora, vamos imaginar, acha que Abraão ia pensar que ia acontecer o que aconteceu em toda essa história? Por isso que é uma caminhada de maturidade, né? Não é? Aí nós temos Abraão tendo Isaac aos 100 anos de idade, Sarai com 91, né? E começa uma nova história, né? O menino aí, por volta dos 12 anos, segundo estudiosos, é levado para o sacrifício, quando Deus pede. Pede tudo. Quando Deus pede o filho, pede tudo, né? Então, com certeza. Você vai sacrificar Isaac, o seu filho, seu único filho, no lugar que eu te mostrarei, né? E leva o menino. O propósito de Abraão, né, tema dessa discussão, é um propósito bem definido, pai de todas as nações, de muitas nações. Cria para a gente uma noção de raciocínio sobre nós e sobre o nosso comportamento frente ao ministério. Porque muitas vezes a gente se encontra em momentos cruciais da nossa vida, de tomada de decisão, né? O senhor trouxe aqui que houve vários ciclos. Então, ciclos se abriram, ciclos se fecharam, né? Sim. Então, tem vários ciclos aí agora. Tem o projeto Imaginar, né? A ONG. Tem o Conselho de Pastores. Tem a missão lá na África. Tem a missão na região Norte e Nordeste, né? É uma batuta. São vários propósitos ou é um propósito com várias vertentes? Não, eu tenho um propósito. Volto a afirmar. O meu propósito é cumprir o propósito. Eu sempre vejo assim, por exemplo, Davi. Vamos olhar para Davi? O negócio de Davi era guerra. Era guerra. Quem está me incomodando? É os amonitas. Então vamos vencer os amonitas. Quem está me incomodando? São os jebuseus. Então vamos para cima dos jebuseus. E conclusão, ele foi derrotando os caras. Chegou um momento, qual era o propósito de Deus na vida de Davi? Era Davi conquistar tudo que Deus tinha prometido a Abraão. Todas aquelas terras que Deus prometeu a Abraão, elas estavam ocupadas por filisteus e companhia, né? Amorreus e todos os cananitas. Quando se percebeu, Davi tinha conquistado tudo isso. Aí o livro de Atos, o escritor Lucas diz assim, e Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. Davi nem sabia disso. O que Davi queria? Se ver livre. Sim. Ele queria paz, queria guerra. E a Bíblia diz, e houve paz por 40 anos. E houve paz, a terra descansou, tranquilo, Salomão pega um reino legal. Por quê? Davi cumpriu o propósito. Eu não sei qual era o propósito de Deus na vida de Salomão, que era o filho de Davi. Mas Salomão fracassou. É ou não é? Eclesiastes 1 é a declaração de um fracasso. Então, ele fracassou no propósito de Deus. Agora, o que acontece? Oportunidades estão vindo da minha mão. Então, como eu não sei o que é propósito, o que não é propósito, eu estou dando o meu melhor. Chegou para mim, eu estou naquela vibe que diz, o que te vier a mão para fazer, faça, conforme as tuas forças. Então, estou dando o meu melhor, como eu disse. E o aferidor desse propósito, então, seria, nesse sentido, a própria palavra de Deus. Se estiver em conformidade com a palavra de Deus, está alinhado ao propósito de Deus. Então, talvez aí a métrica, o como verificar se está no propósito de Deus, realmente estar na palavra,
né, alinhado. Então, todas aquelas vertentes ou todos os projetos que estão sendo feitos, eles convergem para um eixo, né, central, que é a palavra de Deus. Então, seria nesse sentido. Né? Mas como que é adquirir maturidade? A maturidade dói? Maturidade dói, e dói bastante, porque a maturidade é crescimento. E todo crescimento dói. Por exemplo, você tem capacitação universitária. Não é fácil você bater 4 anos, 8 anos, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado. Quando você se capacita e você cresceu a um nível que está muito aquém dos outros, agora, vamos analisar qual foi o preço pago por isso. É ou não é? Foram horas e horas de estudo, quanto de investimento que foi colocado nisso, quantas regalias que você perdeu, quanto tempo de descanso, de passeio. Quer dizer, então, para tudo tem um preço. A maturidade tem um preço muito grande. Por quê? Porque você tem que abrir mão de coisas, você tem que abrir mão do seu eu, você tem que abrir mão de você mesmo e ter uma disciplina muito grande, domínio próprio muito grande. Então, isso custa caro, e dói, porque você tem que pensar mais em outrem do que em você mesmo, né? Então, crescer, amadurecer, meu Deus do céu, né? Você pode ver, por exemplo, tem pessoas, vamos falar de pessoas na vida, idoso, o cara tem 80, 90 anos, e o cara vive no estresse, ele não tem paciência, ele é ignorante, ele briga com gente no trânsito, ele briga na fila do supermercado. Quer dizer, aí você olha para uma pessoa e fala assim, é velho, mas não amadureceu. Não tem maturidade. Por quê? Porque ele não quis crescer. Ele não quis, também não quis se capacitar. Você fala, pô, o cara não cresceu em área nenhuma. Porque em nenhum momento da vida ele esteve disposto a querer perder, a sofrer. Então, a maturidade, ela machuca mesmo, ela dói. É um preço alto a se pagar. Só que a capacitação, a formatura é um privilégio, é glorioso, porque é libertador você se sentir, né, acima, não pela vanglória, pela arrogância ou pela soberba, mas pela liberdade de ignorar situações, deixar de lado situações, você consegue superar, ser ignorado, humilhações, você consegue superar afrontas, e, meu Deus do céu, é bom demais, né? Crescer, a maturidade, ela é boa demais. Então, quando a gente olha a vida de Abraão, voltando lá, que o personagem principal hoje é ele aqui na nossa história, a gente vê Abraão já no final da sua trajetória e passando a batuta para Isaac, né? E já o cara está muito rico, milionário, todas aquelas terras, ele já viu toda a provisão de Deus sobre a sua vida, o Isaac já cresceu, e, meu Deus do céu, e como é glorioso. Eu acredito que o cara, ele olha para trás e ele vê tudo o que ele passou. E o análise é o seguinte, doeu, foi difícil, mas cheguei aqui e isso é glorioso. Então o propósito está ligado a experiências, a abarcar conhecimento, experiências, abrir mão de alguns deleites, de algumas vantagens ou de algumas viagens, em detrimento ao objetivo. Que propósito está ligado diretamente ao objetivo? Qual é o objeto, qual que é a
a decisão que eu quero tomar para chegar no lugar que eu almejo, no projeto que eu defini. Então, no sentido daquilo que o senhor está falando, eu tenho que abrir mão de muitas coisas, isso é doloroso, tá? Enquanto eu estava na universidade, eu tive que deixar de viajar, eu tive que deixar de ir em festas, eu tive que me debruçar sobre livros e na pós-graduação, nas especializações. Isso faz sentido. Porém, a satisfação hoje do senhor em olhar para trás e ver que o senhor abriu ciclos, fechou ciclos, abriu ciclos, fechou ciclos, construiu histórias, amigos, houve vários personagens aí que se identificaram com os lozinhos da vida, né? E talvez é um cuidado ainda a ser tomado, mas a maturidade, esse conceito de maturidade dentro do propósito, como o senhor identifica que o senhor hoje está maduro, maturado? Eu não sei ao certo se eu já estou maduro, se eu... Né? Eu prefiro dizer assim, como o Paulo disse, ó, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. E continue prosseguindo. Continuo prosseguindo. Eu entendo assim, Luiz, pastor Luiz, que o cerne de tudo para isso é perseverança. Porque em nome da perseverança, você passa por cima de muita coisa. Em nome da perseverança, você ignora muita coisa. Em nome da perseverança, você vence o medo, né? Em nome da perseverança, você dá o seu melhor. Porque você quer alcançar. Eu vou. Por isso, Paulo cita isso lá, na carta a Timóteo, né? Eu não fico parado naquilo que eu já passei, remoendo percas, sofrimentos, etc. e tal. Mas eu também não me envolvo, não me embaraço, não fico encantado pelo que está acontecendo agora. Por quê? Porque o caminho não acabou. A história não termina aqui, o propósito não acabou. Eu tenho que continuar avançando. Então, posso estar cansado, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, já fiz bastante, já cheguei até aqui, está bom demais, eu acho que já é hora de parar, passar o bastão para outro. Eu acho que era isso mesmo que Deus queria, e pronto, já era, e etc. E cada pessoa vai parando no decorrer da sua história, porque ele coloca um juízo, um pré-juízo, um pré-julgamento na vida dele, que está tudo certo. E às vezes ele não atingiu o propósito da vida dele. Porque às vezes a gente acha, não, está bom, agora está jóia, beleza. Às vezes é aí que Deus vai começar. O Caleb, por exemplo, 85 anos. Os caras falam, e o Caleb já está velhão, cara, e tal. Ele fala, não. Eu estava com 40 anos, eu ouvi a promessa, estou com 85 hoje, faz 45, mas eu escuto como se fosse hoje mesmo. E vou dizer mais uma coisa, eu estou tão forte hoje quanto eu estava 45 anos atrás. Bota aqui porque eu vou começar agora. Sim, é ou não é? O propósito, né? Lá em Eclesiastes 3, né? Versículo 15, diz assim, o ontem já foi, o amanhã também já foi. E hoje prestamos conta daquilo que já foi, né? Do ontem, do amanhã e agora do hoje. Hoje prestar conta, eu acredito da seguinte forma, que o propósito, ele está no amanhã. Mas ele está sendo executado hoje, mas ele também traz e pressiona hoje com a história passada. Então, por isso, quando o senhor me fala sobre o fechamento de ciclos, muitas pessoas não conseguem fechar o passado, não conseguem colocar aquela história como se fosse numa estante. Olha, essa aqui é a história da minha vida, está aqui. Quando eu precisar visitar, eu vou visitar. Mas trazem como um arrasto, né, pesado, às vezes como uma carga pesada ontem, e fica prestando conta hoje, e esquece que também tem que prestar conta pelo amanhã, o objetivo de chegar no propósito, né?
E aí há uma confusão muito grande entre planos e propósitos. Por quê? Na minha visão, o propósito ele é algo muito sólido. Ele tem que ser muito bem criado, muito bem estabelecido. E claro que ele pode incorporar, ele pode sofrer mutações, mas desde que ele não perca o objetivo. Então, se hoje estamos aqui, como o senhor nos lembrou, porque houve lá atrás um Ló, houve lá atrás Abraão, a história convergiu para o propósito de Deus, ainda que talvez houve algumas mutações no caminho, mas como se manter no propósito, como se manter nessa ideia, visto que pessoas como este chegam e falam, ó, você está velhinho, já deu para você. Como o senhor vê isso? Não sei se fui claro. Eu entendi. Eu costumo dizer assim, primeiro, eu costumo pensar assim, Luiz, ó. Tem a palavra de Salomão ali, diz assim, eu falo, cara, eu não sei como que Salomão caiu, como Salomão quebrou daquele jeito, com tanta sabedoria. Diz lá, a gente faz planos, Sim. né? Mas Deus Tem propósito. cumpre o propósito. Então, eu não tenho propósito, eu tenho planos. O propósito é de Deus. O propósito é de Deus. Agora, eu tenho planos. E eu acredito assim, plenamente, que Deus sempre cumpre o propósito na vida de quem persevera, ainda que ele erre, que foi o caso de Abraão. Entendeu? Deus nunca vai falhar no seu propósito, Luiz, em toda a trajetória da Bíblia. O Abraão, ele errou por diversas vezes, mas Deus cumpriu o propósito. O Davi errou, mas Deus cumpriu o propósito, porque ele perseverou. Então, Deus não falha. Deus tem recursos. Agora, a gente pode retardar. A gente pode trilhar o caminho mais longo. A gente pode escolher a escolha mais difícil. Mas se a gente perseverar, permanecer, Deus vai corrigindo a rota. Agora, é a jornada do deserto. Você vai andar em círculo até que Deus corrija a rota. Fala aí, cabeção, é aqui que você tinha que chegar. É interessante isso, pastor, porque é uma história contada, já está lá, né? Nós temos o Gênesis, temos o Apocalipse, temos toda a trajetória frente ao propósito. Digo isso porque nos últimos dias a gente tem ouvido tanto sobre Apocalipse, sobre sinais, né? O texto lá de Mateus 24 tem se cumprido, né? Nos últimos dias. A gente ouviu de guerra, rumores de guerra, catástrofes naturais, pestes, né? O pai contra o seu filho, o filho contra o seu pai. O texto é bem claro, bem translúcido. E às vezes a gente vê as pessoas, já sabe que esse é o propósito, já sabe que esse é o caminho, está escrito, está acontecendo, e a gente traz isso para a nossa vida, a gente está explicando, está ensinando, está mostrando, olha, o caminho é esse, o propósito é esse, a gente deixa isso tão claro, tão translúcido, e mesmo assim, aquelas pessoas que a gente traz para o nosso redor não conseguem compreender. Como se fazer ser entendido nesse momento? Claro que eu estou sendo capcioso. Sim, mas eu acredito assim, totalmente, você ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque quando a gente decide trilhar os próprios caminhos, quando a gente foge da direção do Espírito Santo, a gente escolhe alternativas que vão nos atrasar, a alternativa vai ser difícil. Por quê? Tudo a gente está falando em nome da maturidade. A maturidade dói. E tudo que a gente não quer é sofrer. O ser humano não quer sofrer. Não quer sofrer. E para cumprir o propósito de Deus, é perca, é sofrimento. Por que Jesus choca os caras? Sermão do Monte, Jesus vai dizendo assim, ó, cara, vocês vão ter que sofrer, vocês vão ter que morrer, vocês vão ter que abrir mão do orgulho, vocês vão ter que dar o outro lado da face, vocês vão ter que perder e tal. Os caras falaram, eu não gostei muito dessa palavra, não. Dura a palavra. Dura. E quando Jesus diz assim, ó,
o meu sangue vai ser bebido, a minha carne vai ser comida. Os caras falam, não, enlouqueceu de vez. Vamos embora, não dá para seguir mais esse cara. Por quê? Porque a mentalidade não é de sofrer. A gente gosta de festa, né? E o propósito de Deus é perca. Por quê? Porque para você abençoar pessoas hoje, de verdade, você vai ter que perder. E o senhor acredita que o caminho daquele que tem um propósito, tem um alvo, às vezes é um caminho solitário, mal compreendido, né? Eu quando pedi para dar uma verificada nessa imagem que está na tela, eu imaginei um caminho, uma estrada longa, com várias barreiras e obstáculos, com montanhas, um caminho árido, seco. Porque quando a gente vai trilhar um propósito na vida, às vezes nem sempre o caminho ele é verdejante, o caminho é suave, o caminho é agradável, o caminho não é com muitas companhias, é um caminho com um certo tempo de solidão. O senhor já se sentiu só na caminhada? Sim, eu já me senti solitário por várias vezes, mas eu acredito assim que a gente nunca está sozinho. Tem sempre alguém sofrendo junto com a gente, né? A Bíblia diz assim, ó, quando vocês acharem que vocês estão sofrendo, vocês são únicos, são sozinhos, lembra que muita gente já sofreu antes de vocês e tem muita gente pelo mundo que está sofrendo também. Que às vezes, geograficamente, né, a gente está meio que só. Sim. Mas a gente nunca está sozinho. Deus sempre está com a gente. E uma vez que a gente está na orientação, na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo está com a gente, na verdade, nunca vai se sentir sozinho. A gente se sente solitário, às vezes, de um amigo que está mais longe, ou de alguém que não entende o que a gente está fazendo, porque só entende quem está fazendo alguma coisa para Deus quem vive no propósito. Eu tenho vários amigos que a gente se fala, a gente se conversa, porque nós estamos dentro da mesma mentalidade, da mesma visão. Então, o que acontece? A gente fala a mesma língua, né? Mas saindo disso, você às vezes tem uma igreja com centenas e centenas de pessoas, mas você acaba sendo solitário, porque eles não vão te entender, e nem mesmo é interessante, às vezes, você confidencializar algumas coisas a eles, porque vai aparentar fragilidade, vai aparentar uma série de coisas que não será saudável para o corpo, né? Mas a gente nunca vai estar sozinho de verdade. E para entender mesmo, ainda respondendo a pergunta anterior que você me disse, para a pessoa entender o propósito, é buscar o Espírito Santo, porque senão ele vai mesmo procurar o caminho dele, o caminho que seja mais fácil, e aí vai buscar um atalho, vai ser mais difícil. Nesse livro, eu procurei trazer uma linha de raciocínio em cada capítulo, com uma trajetória, né, com os personagens, com os textos bíblicos, né, sejam personagens específicos e suas histórias, e textos que nos faz refletir a cada dia, com uma análise bem objetiva e profunda do ministério pastoral ou do propósito de cada ser humano frente ao chamado de Deus. Começamos com esse chamado. Então, cada capítulo ele vai levando a uma descoberta. E a gente, às vezes, faz até um espelhamento, a gente faz uma análise do capítulo com a nossa vida. Então, nos desnuda. Se o senhor for dar um conselho hoje para os seus liderados, os pastores do conselho de pastor, para os pastores do seu ministério, para mim e para os colegas que vão assistir este podcast, assistir esse nosso bate-papo, que recado o senhor daria para eles? Dá uma olhada. Um conselho ministerial para a maturidade. Nós discutimos aqui que a maturidade dói. Sim. Porque a maturidade, às vezes, a gente só conquista a maturidade, ou trocando isso por experiência, né? Aprender o que fazer e principalmente o que não fazer. Eu me lembro que eu tinha um pastor que ele falou para mim assim: Luiz, você tem que aprender muito comigo sobre o que fazer, mas aprenda mais ainda
sobre como não fazer. Porque tem muitas coisas que eu vou errar. Aprenda com meus erros e não cometa eles, porque você vai ter os seus. Se você cometer os meus mais os seus, o ministério vai ficar muito doloroso para você carregar. Então, um conselho para os amigos que estão aí no ministério, se eles devem fechar ciclos, se eles devem mudar de direção, se foi isso que Deus chamou. Porque às vezes Deus nos chama a mudar ciclos e nós temos dificuldade em abandonar Ló, em deixar os Lózinhos ir, em deixar o Ló viver a vida dele. Né? A gente se apega a Ló, a gente se apega até mesmo às dificuldades e o sofrimento que está na nossa vida. Que conselho o senhor daria? Dá uma olhadinha para a câmera ali e fala assim, esse conselho. O conselho que eu daria é o seguinte, é você caminhar com quem é maduro, conversar com quem é maduro, porque você vai aprender com pessoas que estão bem-sucedidas, pessoas se realizaram maduramente, pessoas que são idôneas, a ponto de você dizer assim, poxa vida, vou fazer isso aqui, vai dar certo, vai funcionar. É ou não é? Então tem um discipulador, um mentor, uma pessoa madura do teu lado, uma pessoa que já trouxe experiência. Né? Eu estou com 25 anos, mais de 25 anos de ministério, estou ficando... Meu Deus. Não revela muito, não. Eu assumi a primeira igreja como titular, eu tinha 21 anos de idade. Estou aí indo para os 49, então faz um pouquinho de tempo. Né? E nessa caminhada, como pastor, como empresário, como profissional da saúde mental, né, como psicólogo, eu já vi muitas coisas. Mas essa fala do senhor, ela nos está levando a um reflexo, a refletir, né? Então, eu preciso andar com pessoas maduras para abarcar e adquirir maturidade. Com certeza. A gente tem que estar sempre... Você precisa estar sempre andando com pessoas acima de você. Que tem que acrescentar. Em todas as áreas. Né? Vamos olhar o exemplo de Roboão. Roboão assume o trono. Tá, o pai era Salomão. Joia. E aí os caras dizem, Roboão, vamos fazer o seguinte, os impostos que o teu pai colocou, a carga tributária está pesada. Tudo bem, você assumiu o trono. E aí? Não dá para você dar uma aliviada nisso? Ele vai falar com os conselheiros. Os conselheiros dizem, não, é razoável o que eles dizem. Você precisa pensar nisso e vão ver o que dá para melhorar. Ele despreza o conselho dos maduros e aí vai com a galera da escola, da faculdade. Entendeu? A turma do time. E diz assim, e aí? Cara, você vai dar mole agora? Os caras vão dizer que você é frouxo. Você não é igual ao teu pai. Por quê? Porque os meninos não tinham maturidade. Aí nessa brincadeira ele perde 10 tribos, né? Ele perdeu 10 tribos. E entrou para a história como um dos piores reis que Israel já teve. Tá entendendo? Se ele anda no meio dos maduros, dos velhotes, vamos dizer lá, os caras que é conselheiro, que os caras já aconselhou, os caras já teve experiência de vida e tal. Os caras vivem para isso, para aconselhar, né? Quer dizer, não, é razoável o que eu estou dizendo. Vou sim, vou dar uma melhorada nisso aqui, porque se o pessoal já estava reclamando de Salomão, que era o seu pai, é porque já era uma falha que o seu pai tinha, né? Já era uma falha que o seu pai tinha. Então ele podia dizer, não, de repente, se eu quebrar essa falha aqui, eu vou ser mais benquisto com o pessoal. É uma questão até de criação também, né? Porque o Salomão, ele teve o pai mentorando ele, né? O pai investia tempo com ele nos jardins, falando sobre a construção do templo, sobre o governo, sobre o reinado, como estava tudo sendo preparado. E já Salomão, nas suas viagens, talvez não dedicou também o mesmo tempo que o pai investiu nele com os filhos, né? E aí se dá a criação dele e o envolvimento dele com as amizades. Então, hoje, só para a gente fechar esse, assim, se você quer correr, ter velocidade, você tem que andar com quem corre. Tem que ter um bom treinador. Você tem que ter um bom treinador e correr com quem corre, com velocista,
não é verdade? Você quer aprender a jogar um bom futebol, você tem que entrar no meio dos craques. E em todas as áreas funciona assim. Você quer aprender a conversar e etc., você tem que entrar no meio dos eruditos, dos filósofos da vida aí. Porque se a gente continuar sempre com a mesma galerinha, é aquele nível. Quer mudar de nível? Para cima. Maturidade, crescimento. Tá, eu tenho que caminhar, começar a andar com gente madura, porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Por exemplo, meu filho, o Carlinhos. O Carlinhos, desde pequenininho, de criança, ele sempre gostava de estar com os adultos. Quando ele se tornou um adolescente, os caras falam, nossa, mas esse menino, ele é adulto demais para a idade dele, a conversa dele, o linguajar dele é diferente. E ele nem gostava muito da mesma faixa etária, porque ele já tinha uma admiração pelos mais idosos, pelos mais maduros, né? Por quê? Porque esse era o convívio dele. Então, conselho, pastores, liderança, meu amigo, pega gente que já é bem-sucedida dentro da área que você está caminhando, pega gente que já está calejada no assunto, gente que já obteve sucesso na sua carreira, que pode agregar algum valor e acrescentar alguma coisa na tua vida. Andar com gente que está no mesmo ritmo, na mesma velocidade, você não vai acelerar o processo, não. Legal. Pastor Luiz Carlos Cruz, Pastor Luiz, uma satisfação muito grande tê-lo aqui, né? Vamos ter a oportunidade de destrinchar novos assuntos em novos momentos. Eu acho que a gente tem muito para conversar, né? Temos aí uma bagagem, sempre aprendendo um com o outro, caminhando junto. Vai ser um prazer. E eu acredito que a gente vai ter vários e vários colegas passando por aqui, né? E deixando o seu recado sobre essa caminhada de fé, né? Porque ter propósito é uma caminhada de fé. É verdade. Manter o propósito e caminhar de fé. 100% pela fé. Meu muito obrigado. Obrigadão, Deus te abençoe. Isso aí, pessoal. Nós teremos aí o nosso próximo podcast. Estaremos seguindo aí sobre cada capítulo desse livro, falando com o pastor, com empresários, com amigos e colegas. E você é meu convidado para os próximos que virão. Um forte abraço e até a próxima.